Olá, alunos do curso Técnico em Química, quarto semestre de 2020. Sou a professora Franciele e essa é a disciplina de Microbiologia Industrial. Nós estamos estudando as macromoléculas bioquímicas, certo? Então, nesse vídeo, eu vou estar passando para vocês alguns tópicos principais sobre aminoácidos, proteínas e enzimas. Lembrando que os aminoácidos a gente já trabalhou bastante em sala de aula, fizemos até uma aula prática, né? Nesse vídeo, eu vou estar explicando para vocês também como vai ser feito esse relatório dessa aula prática. Sei que já faz algum tempinho que a gente fez a aula, mas na internet a gente encontra bastante vídeos que mostram como que ocorrem as reações e aí vocês vão poder relembrar o que a gente fez na aula. Se não for suficiente, entre em contato comigo que eu passo algumas informações extras, tá bom? Bom, todos os alunos já estão aparecendo para mim no Google Classroom, então acredito que todos vocês já estão com acesso ok, certo? Qualquer dúvida ainda entre em contato com a gente, mas não deixem de acessar o aplicativo, é por lá que a gente vai evidenciar essa interação, esses contatos pedagógicos, certo? Então vamos lá para a apostilinha? Então, retomando aqui da apostila, aminoácidos eu vou passar bem rapidamente aqui. Eu só vou parar na página 19, que é onde tem um errinho nessa apostila. Eu já tinha falado com vocês em sala de aula, mas eu achei importante reforçar aqui, tá? Aqui na figura 1.3, o correto são aminoácidos polares, tá? Então, nós temos aqui esse aminoácido polar sem carga, mas a presença do oxigênio dá um caráter polar a essa molécula. A arginina, aqui nós temos uma carga parcial positiva, que dá um caráter básico para essa molécula. E nessa estrutura nós temos uma carga negativa que confere um caráter ácido. Tá? Então, essa polaridade, né, está presente nessas moléculas, isso que estava errado aqui. Continuando para a parte de proteínas propriamente dito. As proteínas a gente já tinha conseguido falar um pouquinho em sala de aula, né? A gente estava no comecinho delas. Então, a gente já tinha feito uma parte introdutória. A estrutura da proteína é extremamente complexa, pois são polímeros de aminoácidos gigantescos entrelaçados, né, por afinidades químicas. Elas são extremamente importantes, né, porque são as principais moléculas orgânicas que constituem os seres vivos, tá? Essa primeira parte aqui, a gente vai estar fazendo uma correlação. No exemplo aqui da palavra amor, tá? Quando a gente fala de estrutura primária de uma proteína, quer dizer a sequência com que os aminoácidos vão estar se ligando. Digamos que a letrinha A representa um aminoácido, a letra M outro aminoácido, O e R são outros aminoácidos. Quando eles se ligam dessa maneira, a gente cria, né, uma estrutura de polipeptídica que representa a palavra amor, mas isso pode ser alternado. Essa alternância gera outras estruturas, tá? Aqui, por exemplo, Roma, Moar, Mora, tá? Não necessariamente todas essas alterações geram compostos com princípio ativo, tá? Mas na teoria é possível. Então, formou-se aqui a estrutura primária. A estrutura secundária já começa a ocorrer interações secundárias, tá? Existem algumas tendências aí, ou se forma a alfa-hélice ou folhas pregueadas. Mais para frente vai aparecer figuras que representam bem isso, tá? A maior parte das ligações feitas entre os aminoácidos é fraca, que são chamadas de interações, não havendo, portanto, compartilhamento de elétrons. Esse parágrafo aqui é bem importante, tá? Então, quando a gente está na estrutura primária, que são as ligações químicas que ocorrem entre um aminoácido e outro através das ligações peptídicas, essas ligações são bastante fortes. Quando a gente vai para a estrutura secundária, que é formada a alfa-hélice ou a folha pregueada, que são as principais, as ligações já não são, na verdade a gente não pode nem falar que são ligações, ocorrem interações químicas aqui, tá? Então, essas interações que são um pouco mais fracas. Vamos entrar lá direto na estrutura, então. Essa primeira parte aqui explica certinho como que ocorre a ligação peptídica, que
foi algo que a gente fez lá nos aminoácidos. A gente ligou 2 peptídeos e mostrou a saída de uma molécula de água, tá? Quando ocorre a ligação, ocorre a desidratação, então uma molécula de água é liberada. Aqui é representado a sequência, né, a sequência primária. Então, lá na palavrinha amor, né, cada letrinha identificava um aminoácido. Aqui na sequência, ó, os aminoácidos aparecem de forma linear. Essa seria a estrutura primária, ligação peptídica. Essa figura, ela mostra de uma forma espacial, né, no plano, como que ficaria deslocado cada elemento, né, como que está aí cada ligação no espaço. Então, observem, cada bolinha branca, grande, representa o átomo de carbono. Aqui no primeiro ele escreveu o átomo, aqui ele já não escreveu mais. Nitrogênio, representado em azul, tá? Oxigênio, em vermelho. A cadeia lateral, né, a ramificação aqui, roxinho. E em branquinho menor está representando o hidrogênio, tá? Então, observem que existe, né, uma certa lógica, né, nessa distribuição, uma repetição, né? Então, a cadeia lateral aqui, depois para baixo, depois para cima, depois para baixo. Essa conformação é que dá maior estabilidade para a molécula de forma linear, tá? Isso aqui é a estrutura primária. Na estrutura secundária, vão ocorrer interações entre o primeiro aminoácido e outros aminoácidos presentes na cadeia, tá? Através de pontes de hidrogênio, que são chamadas ligações mais fracas. Então, aí começa a se desenrolar, aí, a molécula começa a se enrolar e formar uma estrutura tridimensional. Aqui nessas duas figuras, a gente consegue observar melhor, tá? Então, nesse exemplo aqui, nós temos a alfa-hélice, né, que seria a cadeia polipeptídica, se enrolando de forma helicoidal. Aqui no texto ele fala que isso aqui é um canudo, né, um canudinho de refrigerante. Representando, né, que está se enrolando em volta de um canudinho de refrigerante. E aqui a gente consegue, ele representa essa interação que está acontecendo entre o átomo de oxigênio, né, e o nitrogênio e o hidrogênio também, tá? Aqui é uma visão superior, né, então a gente consegue, como se a gente estivesse vendo aqui o buraquinho do canudinho de refrigerante, uma visão superior, e aqui é uma visão lateral, tá? Nessa figura 2.5, ele já coloca como que seria a conformação de uma folha pregueada. Então, aqui nós temos a interação entre a mesma cadeia polipeptídica e aqui ocorre interação entre cadeias polipeptídicas diferentes. Então, nós temos uma cadeia aqui por cima, depois outra cadeia aqui no meio e outra cadeia aqui por baixo. Então, interação entre 3 cadeias polipeptídicas ou mais, tá? Aqui é somente uma cadeia polipeptídica interagindo. Aqui tem um outro errinho. Então, as ligações de hidrogênio, elas são fáceis de serem quebradas, elas são mais fracas. Aqui ele cita sobre as pontes de sulfeto. Aí essas já são ligações mais fortes, mais difíceis, né, de ocorrer renaturação quando quebrada essa ligação, tá? Outra coisinha errada que eu localizei aqui na apostila, então verifiquem aí. Nesse ponto aqui, ao invés de dizer pontes de hidrogênio, ele quis dizer pontes de sulfeto. Sobre a estrutura terciária, agora vamos ter interações entre o grupamento R, tá? Aqui. Entre as cadeias laterais. Até então, a gente estava falando de ligações químicas e de interações entre o aminoácido, mas naquela porção onde tem o grupamento amina e onde tem o grupamento carboxílico. Agora, inicia-se interações entre as cadeias laterais, tá? Então, na cadeia lateral, a gente vai poder ter interação pontes de hidrogênio, tá? Interações eletrostáticas ou iônicas, que está relacionado com aqueles radicais que são ácidos e básicos. Interações hidrofóbicas, que seriam aquelas interações onde existem
fobia à água, onde não existe polaridade, tá? Nessa figura aqui, simplificou, né? Foi simplificado aqui um fio de telefone. Imagina aqui um fio de telefone, essa daqui é a estrutura secundária. E nas laterais existem as ramificações, tá? Existe a cadeia lateral que tem essa tendência hidrofóbica ou hidrofílica. Aqui ele começa a falar da cisteína, porque a cisteína é a que tem o enxofre, tá? E aí ele cita o quanto que essa interação é forte, tendo caráter, inclusive, de ligação, tá bom? Nessa partezinha aqui é explicada sobre os ácidos, as proteínas, né? Os aminoácidos, na verdade, que tem caráter L ou caráter D, por causa do carbono quiral. O carbono quiral é aquele que possui 4 ligantes diferentes. Então, é possível que exista uma alteração estrutural, né? Porém, a fórmula molecular continua a mesma. A estrutura quaternária já está relacionada com a ligação aqui de várias estruturas terciárias, certo? Então, imagina, seriam aglomerados de estruturas terciárias de proteína. Então, as enzimas, tá? Dando continuidade. As enzimas são uma classe de proteínas. Então, existe uma máxima que muita gente diz, né? Que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína será uma enzima, tá? As enzimas, então, elas são uma classe de proteínas que tem essa função de catálise de reações químicas, ou seja, são responsáveis por acelerar uma reação química, tornando essa reação possível, tá? É uma coisa bem específica mesmo da proteína, da enzima, e quando a gente fala de enzima, a gente consegue dizer que elas são responsáveis aí pela digestão, tá? Elas atuam também no alimento quando elas possibilitam o amadurecimento das frutas, o crescimento de vegetais. E no mercado alimentício, né, as indústrias costumam usar enzimas que vão auxiliar, que vão ser melhoradoras do seu produto, tá? Aqui, nessa figura, a enzima é mostrado como que acontece, como que é esse mecanismo, tá? Então, imagine, você tem aqui a sua enzima e aqui o seu substrato. O substrato é a molécula na qual a enzima vai estar agindo. Então, existe aqui um complexo enzima-substrato, tá? É aqui que a reação começa a se iniciar. Aqui nessa figura é possível visualizar que a enzima já fez, né, a quebra, tá, da molécula do substrato, porque ó, um ficou verde escuro, outro ficou verde claro, antes estavam os dois verdinho claro. E aqui quando o produto é liberado, né, já separado, conforme a catálise enzimática, a enzima ela retorna para o seu estado normal, tá? Então, ela não é consumida e ela também não é degenerada. Aqui nessa figura é mostrado como ocorre, como que a enzima é tão específica, tá? Como que ela é tão seletiva para determinado substrato. Então, você tem uma enzima que tem esse tipo de fechadura. Então, você vai precisar de uma chave que se encaixe perfeitamente. Então, dentre esses substratos, o que vai se encaixar é esse daqui, tá? Então, aqui que a gente diz que ocorre a reação, e aí isso que é o modelo chave-fechadura. Sobre nomenclatura, no geral, as enzimas, elas terminam com ase, tá? Então, a amilase é a enzima que catalisa a quebra do amido. A lipase é a enzima que catalisa a quebra de moléculas de lipídios. Outros tipos de nomenclatura, eu não vou passar para vocês, que já começam em muitos pormenores e não é o objetivo dessa disciplina, tá? Então, de forma geral, é isso que vocês precisam saber sobre enzimas.